Oi, boa noite. Quem for entrando, por favor, vai me dando um oi aí para saber se está funcionando bem o áudio, o vídeo. Vão me sinalizando com um ok aí se estiver tudo certo. Hoje o nosso assunto é bom, hein? Obesidade. Por que é tão difícil perder peso? Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos que estão por trás aí dessa doença. Estão me ouvindo bem? Olha que legal, tem minhas alunas aí. Que bom, sejam bem-vindas. Então, gente, vou começar devagarzinho, assim, que daqui a pouco vão entrando as outras pessoas, né? A obesidade, ela é uma das doenças que mais crescem no mundo, né? Atualmente são 2,1 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, um assunto que eu acho que diz respeito a todos nós, se não estamos sofrendo com ela, né? Ou já sofremos no passado, ou estamos preocupados com alguém da nossa família que sofre com essa doença. Então, é bem importante falar sobre ela. Vai estar comigo hoje a psicóloga Bruna. Vi que ela já entrou aí. Bruna, você precisa pedir para participar da live, que aí eu já te aceito aqui pra gente conversar. A Bruna, ela é psicóloga da linha cognitivo-comportamental e ela tem bastante experiência clínica com pacientes pré e pós-bariátrica. Então, pacientes que lutam com a obesidade há bastante tempo. E aí ela vai me ajudar a discutir um pouquinho dos aspectos relacionados, então, com a obesidade. Porque muito se fala, né, da obesidade e algumas pessoas falam, é só você comer menos e malhar mais. Será? Será que se fosse só isso... ia ter tanta gente com dificuldade de perder peso? Será que não é bem mais complexo? Então, hoje em dia, a gente entende, né, que a obesidade ela é uma doença multifatorial, assim como a depressão, né? Então, tem fatores genéticos associados e tem fatores sociais, comportamentais, psicológicos, emocionais, por isso que é difícil de tratar, né? Se fosse uma bactéria, a gente tomava lá o antibiótico para a bactéria e acabou. Essas doenças que são multifatoriais, elas são bem mais complexas, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Bruna entrou, mas eu não consigo ver aqui, Bruna, o seu pedido para entrar na live. Você tem que me mandar aí uma solicitação para entrar na live, Bruna. E acho, assim, legal, gente, a gente pensar, né, enquanto doença que tem um aspecto social, nas coisas que vem mudando, né? Agora apareceu aqui a Bruna. Ao longo do tempo, assim, vem mudando na história da humanidade. Eu acho que nosso jeito de viver tá mudando. Em consequência, novas doenças estão aparecendo, né? Já aceitei, tá conectando, Bruna. Acho que já vai entrar o teu pedido. Pessoal, se vocês têm dúvidas sobre obesidade, perguntas, comentários, vão colocando aí para mim. Conforme vai aparecendo, a gente vai discutindo os comentários e as dúvidas de vocês, tá? Bom, eu vou falando enquanto não conecta a Bruna. Não sei se é a internet dela, o que tá acontecendo. Algumas questões, gente, eu acho que são bem sociais. Então, por exemplo, assim, né? Se a gente parar para pensar ao longo da história, antigamente, a sociedade tinha muita questão das guerras, as pessoas tinham que comer por sobrevivência, elas tinham medo de passar fome, muitas inclusive passaram, né? Então tinha toda essa questão. E atualmente tem uma questão muito de escassez, né? O comer para se manter vivo. E atualmente a gente vive exatamente o oposto, né? A gente não tem as guerras e a gente vive, acho que a situação de maior abundância possível em termos de comida. Nunca foi tão fácil comer bem, comer bastante, comer bem, comer o que se tem vontade a qualquer momento, né? Então, sempre que antigamente precisava se ter o alimento, preparar o alimento, então até as frutas, tinha muita questão das frutas terem a determinada estação para ter a fruta. Por quê? Porque também não conseguiam armazenar, né? Não tinham geladeiras e tecnologias suficientes para fazer essas frutas e verduras terem mais durabilidade. Hoje em dia a gente tem. Então, assim, de um lado, né, no passado, a escassez, a falta do alimento e o precisar caçar ou precisar buscar e preparar o alimento. E hoje em dia, então, uma abundância completa, né? Pode-se comer tudo a qualquer momento, inclusive só com um toque no celular. Você nem precisa levantar de onde você está
para comer aquilo que você quer, né? Paralelo a isso, também teve a questão da tecnologia, evoluiu muito e muito rápido a tecnologia, né? Então, se a gente parar para pensar, o jeito de viver mudou muito. Antigamente não tinha televisão. Aí depois veio a televisão e hoje em dia a televisão ela tem controle remoto. Então, você nem levantar do sofá para ir até a TV ligar ela, a gente faz, né? A questão dos carros, né? Então, não tinha os carros, depois tinha os carros, mas não era todo mundo que poderia ter acesso. E os carros ainda tinham a direção dura, tinham o vidro que você precisava fazer um movimento para abrir. Tudo isso foi ficando cada vez mais tecnológico e menos possível, menos necessário que as pessoas se mexam, né? Então, pequenos gastos calóricos ao longo do dia que eram feitos para levantar e preparar o próprio alimento, ou para abrir a janelinha do carro, ou enfim, essas pequenas coisas elas foram sumindo. Então, cada vez mais a gente está hoje numa situação de abundância de alimento e de pouquíssimo gasto calórico, né? Se a gente quiser ficar deitado o dia inteiro por dias a fio, sem se mexer para absolutamente nada, a gente não morre porque o iFood vem até a gente, né? Então tem toda essa questão do excesso de oportunidade, né? Bruna, não conectou tua live aí. Não sei se você quer convidar de novo, Bruna. Convida de novo que eu aceito de novo aqui. Porque... Vamos ver se agora vai. Antes tinha aparecido conectando o teu. Então tem toda essa questão relacionada... Ah, foi! Oi, Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, para quem entrou agora, eu comentei que a Bruna vai conversar comigo um pouquinho hoje. Ela é psicóloga, tem bastante experiência clínica na parte de obesidade, acompanhamento de pacientes pré e pós cirurgia bariátrica. Então, vamos bater um papo aí, né, Bruna? Sim, é um assunto bem interessante, né? Até quando a gente dá uma olhada nos números, né, da obesidade no nosso país e no mundo, né, de uma forma geral. Com certeza, é bem chocante, assim, né? No geral, tem mais de 2 bilhões de pessoas e atualmente dos brasileiros é de 30 a 40% da nossa dos nossos brasileiros sofrem com isso, assim, né? E eu acho interessante pensar que é uma doença que está crescendo também, né? Assim como a depressão. Então, de 1998 até 2013, a obesidade e o sobrepeso cresceu 27,5% entre adultos e 47,1% em crianças. Eu achei esse número chocante, assim. É muita coisa, né? E aí tem a Muita. ver com essa questão de estilo de vida mesmo, né? As crianças de não brincarem mais tanto na rua, de andarem de bike, estarem só mais no videogame, no celular, né? Penso que tem bastante também relação com o estilo de vida, assim. Principalmente o estilo de vida e de cultura, né, Andréia? Nos últimos anos, tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Tudo mudou muito rápido, né? E a gente não conseguiu acompanhar isso de uma maneira saudável, né, na nossa relação com a comida. Com certeza. Inclusive, agora eu vi que a minha colega endocrinologista, a doutora Júlia, entrou, comentou aqui, ó, 60% da população já tem sobrepeso no cenário atual. Uma verdadeira epidemia que não pode ser esquecida. Obrigada, Júlia. Sim. Não pode ser esquecida. E assim, eu achei interessante que agora que está com essa situação do coronavírus, as pessoas ficaram assustadas, né? Ai, obeso, sobrepeso é fator de risco para pegar o coronavírus. Mas na realidade, a obesidade ela é fator de risco para várias outras doenças há muito tempo que se sabe, né? Então, tanto a questão do diabetes, da hipertensão, dos derrames, né? Os acidentes vasculares encefálicos. Então, doenças graves, crônicas, difíceis de tratar e que precisam de um acompanhamento que, na realidade, as pessoas menosprezavam, eu acho, né? Uhum. Até mesmo porque a obesidade por si só, ela já acarreta numa dificuldade respiratória, né? Uhum. Entre outras, né? E aí, assim, É, até estava comentando aqui, né, gente? Claro que existe toda uma neurobiologia aí da obesidade, então, aspectos emocionais, comportamentais, aspectos neuroquímicos, né? Então, tem coisas fisiológicas do nosso organismo que podem se desequilibrar em termos de hormônios, né? De insulina, leptina, catecolaminas. Tem um aspecto biológico da doença, mas tem muito forte um aspecto comportamental, porque assim, o aspecto biológico estrutural, se a gente pensar, a mente humana, ela é igual, né? Ela não mudou tanto assim nos últimos, sei lá, 100 anos,
para ter subido em 47% o aparecimento de obesidade em crianças. Então, o que, que mudou tanto assim nesse tempo? É o estilo de vida, o jeito realmente que a gente vem se comportando, né? Eu achei interessante até que eu estava dando uma lida, Bruna, num artigo sobre esse assunto, e ele falava muito da fome ser um comportamento aprendido, né? E eu queria que tu comentasse um Exato. pouquinho, assim, o que que tu percebe sobre isso. Vamos falar um pouco para a gente tentar entender. Aí depois, de repente, mais pro final, tu dá algumas dicas aí para os nossos ouvintes. Certo. Realmente, né? A comida, na verdade, o nosso jeito de comer ele é aprendido, mas também está muito ligado com a nossa cultura, né? Por exemplo, o que eu mais ouço na clínica é a seguinte frase: a minha família, né, por ter uma descendência europeia, né, aquela descendência alemã, italiana, que é muito comum da nossa região, principalmente, né? Diz, a gente dá valor para sentar todo mundo na mesa, e mesa cheia, e muita comida, né? E Hum. comer até não ter mais nada realmente. Então, isso é muito cultural, mas olha só, né? Eu cresço vendo isso, eu me comporto dessa maneira, eu tenho filhos, eu passo isso para os meus filhos, eles crescem, têm o mesmo discurso, o mesmo jeito de viver, e assim por diante, né? Então, a Sim, não é cada porque a geração família eu vou toda, reforçando isso. às vezes a família toda tem sobrepeso ou obesidade, né? Uma família de gordinhos, digamos assim, e as pessoas já pensam primeiro na genética, né? Ah, a família toda assim, Sim. então é porque tem alguma coisa genética. Às vezes tem, né? Pode ter também, visto que é uma doença multifatorial, mas eu também vejo muito essa Uhum. questão ambiental, né? Percebo também em alguns pacientes que é bem marcado assim, a comida como forma de lidar com os problemas. Né? Assiste a mãe, a tia, a irmã. Ah, quando elas estão tristes, elas pegam uma lata de leite condensado e comem inteiro, elas fazem uma torta. Então, Faz a comida aprendi uma que fonte, quando. né? Então, eu vou aprendendo enquanto criança e adolescente que quando eu tô triste, eu tenho que comer. Como se a comida fosse uma tentativa de solucionar um buraco emocional, né? E aí eu brinco que Uhum. não só não soluciona, como gera um outro problema. Porque daí normalmente entra nesse ciclo, né? Come para aliviar uma angústia, não alivia e ainda se sente culpada porque comeu e estava Culpada. tentando emagrecer e estava fazendo alguma dieta, ou estava tentando cuidar um pouco mais dessa parte alimentar, né? E aí vira um ciclo, né? Na verdade, né? Porque eu tô com um vazio emocional, na verdade, e eu como para aliviar. Aí vem a sensação de prazer momentânea e logo depois eu me sinto culpado por ter comido. Aí eu me sinto frustrado, triste, deprimido, né? E aí eu como para aliviar todos esses sentimentos, Uhum. né? É E aí, naquele... interessante. Desculpa, pode Pode falar, falar. Bruno. Não, pode falar. O que eu ia dizer que é interessante, você estava falando, eu estava me lembrando, né, que quando a gente fala desse circuito de recompensa, né, de comer para aliviar, ter um prazer, e aí depois se frustra e faz de novo, esse ciclo, se a gente lembrar, é muito parecido com os dependentes químicos, né? E não é à toa, assim, tem Uhum. várias literaturas já, né, estudos nesse sentido de tratar a obesidade da mesma maneira que a gente trata a dependência de álcool e de drogas, de cigarro, porque na realidade tem esse comportamento assim da recompensa. Então, eu tô triste, eu como um doce e eu me sinto melhor na hora que eu como. Isso é verdadeiro, né? Só que é muito Sim, passageiro. Então, dá vontade de comer outro e outro e outro, e aí é onde a gente ganha peso, aí se frustra porque não era esse o programado do ponto de vista racional, né? Se deixa levar então por essa questão exato. do impulso, assim. E aí acaba tendo outros problemas, assim, né? E essa questão do impulso para comer, para aliviar, eu acho que é muito presente na cultura brasileira, assim, né? Tanto a questão da bebida quanto a questão da comida, né? E aí até quero aproveitar isso para falar, talvez a gente vai até falar mais lá na frente, né? Mas já para trazer isso, Andréia, como o porquê é tão importante o acompanhamento psicológico, né, no momento de uma cirurgia bariátrica, né? Porque um paciente com uma compulsão alimentar, como o vício pela comida é sim, né, comparado quanto qualquer outro vício, né, seja por Uhum, álcool, drogas, enfim, jogos de azar, né? uhum, O que acontece é exatamente isso, né? Se eu tenho uma restrição agora física, né, com relação ao meu comportamento com a comida, eu busco uma outra fonte de compulsão, né? Por isso que muitos casos de compulsão alimentar depois de uma cirurgia bariátrica, quando não identificado e não tratado a tempo,
a tendência é que a pessoa crie outras dependências, né? Principalmente a dependência por álcool e drogas, Sim, né? Os até estudos assim, apontam. né? Assim, falando um pouco do ponto de vista médico, assim, que algumas pessoas perguntam, até de abrir caixinha de perguntas essa semana ali por conta da live, e vieram algumas perguntas Uhum, nesse sentido, assim, ah, você é a favor ou contra a bariátrica, né? Ou alguns comentários também colocando como se a cirurgia bariátrica fosse algo inadequado. Na realidade, sim. como tudo na medicina, né, tem suas indicações. Então, não é uma questão de ser a favor ou contra, sim, é para quem essa cirurgia. Então, Para realmente, para quem aquele é? obeso, que ele já tem múltiplas comorbidades, talvez o impacto, né, da agressividade da cirurgia seja menor do que o impacto negativo que ele está tendo pelo sobrepeso na vida dele. Isso é uma questão que cada um vai Uhum. avaliar com o seu médico, né, antes da cirurgia. Mas eu acho que, assim, é interessante ter em mente que, na realidade, o tratamento da obesidade é com atividade física e dieta. E aí, quem está me assistindo, boa parte dos meus pacientes vai dizer: já fiz e não resolve, né? Então, assim, não é só isso que é o que a gente está falando, tem a questão do estilo de vida, mas tem outras coisas relacionadas, né? E aí, os tratamentos também clínicos, eles são com medicamentos, ou para diminuir apetite, ou para diminuir a absorção. E agora, alguns remédios que são do diabetes, eles mexem um pouco na parte metabólica, assim, e dão uma ajudada nesse sentido. Mas, assim, uma vez que usou esses medicamentos e não teve uma resposta legal, e tem realmente um quadro de obesidade, um IMC, né, calculado por obesidade, indicação de bariátrica, vai para cirurgia. Cirurgia ou é para redução do estômago, né? Ou é para o Uhum. encurtamento do trajeto intestinal para ter menos absorção das calorias. Então, assim, são cirurgias importantes, né? E eu acho que aí entra essa questão que você está comentando, né, Bruna? Beleza, o meu estômago, o meu intestino, né, não vão ter tanta maneiras aí de absorver as calorias, eu vou emagrecer. Mas como vai ficar o meu comportamento se eu estava acostumada a comer muito para saciar a minha ansiedade e eu tô operada e eu não posso mais comer muito? Né? Porque eu passo mal, eu não posso mais comer muito porque eu me sinto muito mal, eu tenho risco, né, de atrapalhar, então, o procedimento cirúrgico, né, de ter repercussões ali graves, né? Então, como é difícil tratar de uma maneira anatômica apenas, sem tratar a parte psicológica, né? E na realidade é super contraindicado nesse sentido, né, gente? Não sei se todos sabem, mas para fazer a cirurgia bariátrica é necessário ter o acompanhamento, tanto pré quanto pós. E não é uma exigência boba, né? É uma exigência justamente para que você se submeta à cirurgia para ter resultados legais. Senão você vai de novo fazer uma tentativa frustrada, porque vai compensar de outra forma a alimentação, né? Como a gente vê alguns casos e Inclusive, pensando nos riscos, né? O próprio risco de saúde que a pessoa está correndo em virtude de uma compulsão que às vezes ela mesma se nega a ter, né? E aí, o que uhum. pode acontecer quando essa compulsão ela vem à tona no momento que tu está numa dieta restritiva pós uma cirurgia, né? Com certeza. E assim, na realidade, algumas pessoas falam sobre esses casos julgando o paciente, né? Nossa, mas a pessoa ela Uhum. não tem bom senso, ela não fez uma cirurgia para emagrecer, como é que agora ela tá tomando leite condensado, líquido, porque é o que pode, é o que cabe, ela não sabe que ela não pode comer isso. E aí eu acho interessante, porque na realidade, não. Ela sabe, mas ela não tem Nossa, esse controle, porque se ela tivesse tido esse controle, ela não tinha ganho peso da primeira vez. Então, assim, como é exato. interessante, né? O que eu vejo bastante da prática de consultório é que o tratamento para emagrecer ele funciona quando ele é feito da maneira multidisciplinar. Né? A pessoa está fazendo exercício Uhum. e está fazendo reeducação alimentar ou orientação alimentar com um nutricionista e controlou seus problemas, né, de sistema endócrino, se houverem, e está tratando ou a parte psiquiátrica, se tiver indicação de medicamento, ou o comportamento, assim, eu acho que faz muita diferença, né? Senão é realmente tentar Total. enxugar gelo ali, né? Porque vai mexer do ponto de vista anatômico, sem mudar nada no comportamental, os resultados são pífios ali, né? Com certeza. Inclusive, né, os estudos hoje já apontam que 60% dos casos de sobrepeso e obesidade hoje estão relacionados à compulsão alimentar, né? E dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, né, mais de 40% tem reincidência de ganho de peso justamente pelo comportamento de compulsão alimentar não tratado,
né? Essa questão da compulsão alimentar, eu acho que é bem interessante. Tem um psiquiatra até famoso, né, que é o Gicovati, que ele fez uma vez uma palestra e ele falou bastante sobre isso, assim, que o quanto fazer dieta engorda, né? Porque na realidade, essa coisa de viver em dieta deixa a cabeça das pessoas muito focada, assim, para eu nunca posso comer. E aí, quando elas têm uma oportunidade, elas querem comer tudo que vier pela frente, né? A gente vê bastante com criança também, assim, aquelas mães que são muito restritivas, não deixam a criança comer nada. Aí a criança vai numa festinha, ela come todos os brigadeiros que tinha, né? Que nem até passa Quer mal. comer tudo de Porque na uma vez, né? realidade, isso, porque na realidade a compulsão, a restrição excessiva, ela gera compulsão. E aí as pessoas vão fazendo isso ao longo da vida, né? Então, não é à toa que esses Uhum. pacientes normalmente têm essa história, né? Perde 15 quilos, ganha 20. Perde 20, ganha 25. Então, essa questão do efeito sanfona mesmo, né? Tem um Exato. comentário aqui, ó, Bruna. Fernanda, né? Minha mãe fez bariátrica há 20 anos, fez consulta pré com psiquiatra, mas não fez depois, o que seria muito importante, já que até hoje ela passa mal por comer a mais do que pode. Então, vê só, né, Fernanda, com certeza, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito de ir no psiquiatra ou de fazer acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, né? E não se dão conta que, na realidade, poderiam se beneficiar bastante disso. Porque se ela tem esse comportamento rotineiro, ela sofre com isso, né? Ninguém, eu Uhum. brinco que eu sempre digo que o maior interessado é o próprio paciente, porque quem passa mal é ela. Se é difícil para vocês enquanto família vê-la passando por isso, imagina para ela que passa mal todos os dias ou toda semana, né? Então, como as pessoas têm ainda preconceito, né? Verdade. E além, né, do passar mal físico, né, tem todo o sentimento de sofrimento, né, que ela tem com isso, né, de não dou conta, sinto vontade, não consigo controlar tudo isso, né? Então, tem o sofrimento psíquico junto dessa Sim. alimentação errada, né? E eu vejo também no pós-bariátrica que é bem importante o acompanhamento, porque além de tudo, o paciente ainda se mete uma pressão do medo do reganho, né? Porque ele sabe que a Sim, bariátrica é como se fosse o fim da linha, digamos assim, que não tem outra alternativa de tratamento a maior para última. perda de peso hoje. E aí ele fica naquela, eu não posso ganhar, eu não posso ganhar. E aí ele restringe demais, come muito pouco, e aí é onde ele vai compulsão, né? Ter comportamento compulsivo ali na frente, né? Sim. A Andrea tá É, comentando aqui, ó, para fazer bariátrica tem que ter plena consciência e controle, pois se opera o estômago e não a cabeça, exatamente. Mas assim, não se opera a cabeça do ponto de vista, ainda bem, né? Não se faz mais, hoje em dia muito pouco, de abrir a cabeça de alguém para mexer lá dentro. Mas através da terapia, a gente acessa, sim, né? A Bruna tá aí de prova. O que que tem por trás desse excesso de comida? Né? Qual é o objetivo de comer tanto e por quê? O que significa a comida para cada um? Eu vou fazer um comentário agora de algumas situações, Bruna, depois eu quero que você comente sobre elas. Eu já aham. ouvi, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha bastante dificuldade de perder peso, e na verdade ela tinha uma alimentação legal, assim. E um dia a gente falando sobre isso e entrou numa situação familiar e ela me comentou as coisas de quando o pai dela adoeceu, o pai dela teve câncer. E ela falava sempre do quanto era feio vê-lo tão magro. E aí eu fiz um comentário com ela nesse sentido, assim, parece que para você a magreza é sinônimo de doença, a pessoa não pode estar magra e estar bem. E aí ela disse para mim depois de um tempo que aquilo fez uma virada de chave na cabeça dela, porque ela se deu conta que na realidade ela não se gostava mais magra, porque estar mais magra lembrava do pai dela mais magro, que foi para quando ele estava para morrer, digamos assim, né? Então, como é individual, o significado dessa coisa da comida para cada um, assim, né? O quanto tenho pacientes também que já comentaram, tiveram dificuldades financeiras super graves ao longo da vida e do não ter para comer. E aí, hoje em dia, que tem, não tem controle, porque fica com a sensação sempre de escassez do que não vai ter amanhã. Preciso comer tudo hoje, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Na realidade, esses pensamentos de escassez parece que eles geram mais escassez, né? E aí mesmo vem esse medo de não ter oportunidade de repetir aquele momento ou aquela comida, né? Exatamente. Na verdade, cada um de nós tem uma história, né? E na nossa história, a gente vai simbolizando algumas coisas e dando significado para tudo isso que vai acontecendo, né? E cada significado desse, a gente vai alimentando uma crença,
né? Muitas vezes uma crença limitante ou criando um gatilho, né? Como o caso da tua amiga ali, né? Ela criou um comportamento de autossabotagem, né? Sem identificar, na verdade, sem perceber, né? Uhum. Eu Justamente acho porque aquilo interessante. é muito ruim para ela. Sim. E é interessante que sozinho é muito difícil a gente se dar conta de algumas coisas, né? A gente tem alguns pontos cegos, assim. Então, é bem importante, assim, alguns pacientes às vezes falam, ai, como que, né, eu tô tentando resolver esse problema sozinha há 30 anos, como que eu vou conhecer a psicóloga hoje e, né, em, sei lá, em 10 sessões ela vai me ajudar nisso? Mas é isso, né? É um olhar de fora. Claramente, se você Tá? tivesse sabendo como resolver, você não estava com o problema ainda, né? Então, é interessante as pessoas poderem se abrir mesmo, né? De pensar em tentar uma coisa diferente, já que as estratégias que estão tentando, e às vezes, né, os pacientes, eles falam, tem algumas pacientes que ainda falam assim, tu vai achar que eu tô mentindo, mas eu tô tentando de verdade. E às vezes a gente sabe que o paciente está tentando de verdade, mas ele tem alguns pontos cegos para algumas autossabotagens ou coisas que ele não se deu conta do que significa para ele aquilo ali, né? Do ponto de vista Uhum. analítico, a gente fala muito na comida como um conforto oral, né? Então, o primeiro conforto oral do bebê, que é a chupeta, depois ele cresce, ele não pode mais usar chupeta, começam os doces, né? É bala, chicletes. E aí ele cresce, é a bebida, o cigarro, né? E a comida é sempre presente. Então, aqueles que não vão para drogas, né? Cigarro e álcool, acabam sabendo que tem um conforto imediato na comida. E aí, claro que É que querem repetir o que é prazeroso, né? teoricamente, depois que a gente cresce, principalmente, né, a comida ela vira o conforto oral mais socialmente aceitável, né? Ninguém te julga porque você tá comendo inicialmente, né? Te julgam depois que tu ganha peso, né? É, isso Aí quer vem dizer. aquelas frases, né? Poxa, vai comer de novo? Já não tá Uhum, bom, né? Vai repetir. Olha esse uhum. pratão aí, né? Aí vem as frases, mas inicialmente é socialmente aceitável você comer, né? Com certeza. E assim, como é uma coisa fácil de você perder o controle, né? Porque na realidade entra nesse ciclo. Então, assim, tá angustiado, come para aliviar, satisfaz imediatamente, depois já não satisfaz mais e vem a culpa por ter comido. Aí vem os pensamentos autodepreciativos, né? Não vou conseguir nunca, não é pra mim, eu vou ser gorda pra sempre, pra mim é assim mesmo, no meu tipo de corpo não vai dar certo, na minha genética não dá certo. A gente sempre acha que pra gente vai ser diferente do que pro resto da humanidade, tem algo errado comigo, né? E Sim. aí os pensamentos autodepreciativos diminuem ainda mais a nossa motivação, tanto para fazer a dieta ou o controle alimentar no dia seguinte, quanto para fazer exercício, qualquer outra coisa, né? Inclusive os pacientes falam muito isso, assim, que é o difícil de começar por isso, porque daí come errado, eu não vou malhar, já comi errado, não vai adiantar, não vai queimar nada. Então parece que o foco é sempre o emagrecimento e aí vem a sabotagem, né? Uhum. E aí a sabotagem, né, André, ela vem associada no intuito de a pessoa fazer a vida dela girar em torno da comida, né? Porque Com na verdade certeza. não é só para suprir uma carência, uma falta, uma tristeza, né? A pessoa ela começa dessa forma, mas depois aconteceu algo bom, vou comer algo bom então porque Uhum. eu mereço, né? Me dá esse Uhum. direito, esse prazer, né? Aconteceu algo triste, eu vou comer para me confortar, afinal só tem isso para me confortar agora, Isso né? é isso que é interessante, porque é bem parecido com os vícios, né? Que tem essa coisa do Uhum. estreitamento do repertório. Quando eu tô feliz, eu como, quando Exato. eu tô triste, eu como, quando eu tô angustiada, eu como, tá? Mas que outras coisas eu poderia fazer quando eu tô Fazer. feliz, triste, né? Por que que a gente não começa a substituir aí, quando eu tô triste, eu corro, por exemplo, né? Ou eu vou malhar, ou eu vou ouvir música. Enfim, melhorar o repertório emocional, assim, pra comida não ser o único conforto, né? Exato. E aí a gente percebe, né, principalmente na prática do consultório, quanto estudando realmente algumas pesquisas já, né, a gente começa a perceber como a nossa relação com a comida, ela está diretamente ligada à nossa autoestima, né, o nosso autorrespeito, a nossa autoimagem, né, porque quanto mais angústias, frustrações, tristezas eu vou tendo, né, mais eu vou dizendo sim para a comida como uma forma de aliviar tudo isso, né? Uhum. E Mas até que a parte eu consigo. social começa a pegar, né?
Porque, por exemplo, eu vejo que, assim, Exato. alguns pacientes, eu tô falando algumas, porque a maioria são mulheres das que a gente acaba atendendo em consultório, né? Mas tem muitos homens nessa situação, inclusive veio um comentário aqui, Vanessa, só, é bem complicado, meu marido chegou à obesidade, não procura ajuda e não gosta que eu fale. Então, o que que acontece, né? Chega num ponto do ganho de peso, que daí ganhou muito, então ele se sente inadequado em qualquer lugar, né? Na praia, na academia, no trabalho. Daí as roupas também não são feitas para quem tem mais peso. Então, realmente, o paciente começa a ter dificuldades práticas, né? Para achar roupa Sim, para ir nos lugares. Então, ele começa a não querer ir nos lugares. E aí é pronto, né? Então, assim, eu brinco que daí antes ele não tinha um motivo e ele não ia porque não tinha motivo. E agora ele não vai porque tem motivo. Então, assim, porque mas tem. quando eu faço academia, dói a coluna, dói o pé. Vai doer porque tá 60 quilos acima do peso. Vai ter que aguentar esse mal-estar inicial para ganhar depois. Mas as pessoas acabam sendo imediatistas, né? Então elas têm um comportamento alimentar errado por 40 anos, fazem 30 dias de dieta e exercício. Se elas não perderem o peso nesse período, não funcionou. E na realidade funcionou, mas assim, funcionou para perder 2 quilos, porque esses 60 quilos foram sendo ganhos ao longo do tempo, né? Até a Andrea comentou aqui, né, Exato. a questão do não perceber, então são 100 gramas por mês, e aí daqui a pouco é 1,2, daqui a pouco são 12 quilos. O tempo passou Uhum. e a pessoa não se deu conta do quanto isso ganhou uma repercussão grande na vida, né? Grande. Exato. E é muito engraçado porque realmente, né, no consultório vem mesmo essa fala, né, eu tô fazendo de tudo, mas eu não consigo emagrecer, né? Eu ganhei 12 quilos, mas agora fiz dieta. Muitas vezes vem, inclusive, a fala de, eu fico 2, 3 dias sem comer, nem água eu tomo, né? Porque até água me Uhum, engorda, né? Tem muito essas falas e vem acompanhada de eu não consegui emagrecer. E aí, quando a gente pergunta, né? E qual era o teu uhum, objetivo de emagrecimento? Sempre vem uhum, números muito acima do real, né? Porque sim. tem a ver com o da perda de peso que ela precisa e não do que realmente é possível dentro do prazo que ela estipulou ali, né? E assim, Então, o vem, eu tamanho. engordei 12, 8 em um mês, né? Eu engordei Sim. 12 em um ano, né? E o tamanho do esforço para o tamanho do objetivo, né? Às vezes a pessoa quer um objetivo grande, mas ela não quer um esforço, não quer fazer um esforço tão grande. E veja, nem vou julgar isso, porque às vezes naquele momento ela não pode se esforçar tanto assim. Mas aí precisa conciliar o tamanho do objetivo com o tamanho do esforço, né? Conta. Eu quero perder, sei lá, 12 quilos até o fim do ano. Bom, para isso talvez você precise malhar todo dia. Mas malhar todo dia eu não quero. Então vamos baixar, né? Nós vamos baixar a meta ou nós vamos dobrar o esforço? Então, assim, acho que precisa Exato. ser sincero consigo nesse sentido, né? Aqui a E tá Vana ligado com complementou aqui. planejamento real, né? Sim, a Vana complementou aqui. Quando eu falo que ele precisa de ajuda, ele fica irritado e com raiva de mim. Eu acho, Vana, claro que eu vou falar, vou fazer um comentário sem conhecer a história, né? Só para tentar te ajudar de alguma forma. Às vezes, as pessoas, a família, o esposo ou a esposa tentam ajudar, estão preocupados com o ganho de peso, mas na hora de verbalizar isso, do ponto de vista de comunicação, acabam sendo agressivos, que parece muito mais uma cobrança do que uma ajuda. Então, veja, é diferente você falar, nossa, vai comer de novo, mas você não disse ontem que queria perder peso, do que dizer, Uhum. olha, meu amor, eu percebo que você está tentando, mas às vezes você deixa outras coisas te levarem e você esquece os seus objetivos e depois você fica triste, né? Eu quero te ajudar. Vamos modificar? Vamos repensar? Que tal agora a gente comer outra coisa? Que tal uma fruta até esperar a hora do jantar? Então, às vezes, tirar o foco da cobrança, né? Até porque essa questão da autoestima, ela está muito relacionada. Então, ela entra também nesse ciclo. Já tá acima do peso, já está se sentindo inadequado, vem um comentário familiar, reforça para ele que ele é inadequado mesmo, que ele tá obeso mesmo, que, meu Deus do céu, até minha esposa falou, até meu filho falou. Então, isso ganha um peso, literalmente, né? Grande para a pessoa, um peso emocional, e ela aí vai descontar de novo na comida. Parece que tem alguns Ex- familiares que ainda comentam que parece que quanto mais a família fala, mais o paciente come. Né? Parece que ele se sente mais Sim. pressionado e aí mesmo é que ele falha, né? Digamos assim, no plano. Então, tentar prestar atenção nessa questão da comunicação, Vana, seria interessante, né?
Porque principalmente existe um ego junto dessa pessoa, né? Todos nós temos o bichinho do ego aqui com a gente, né? E é ruim quando esse ego é apontado e é ferido por alguém que a gente gosta, né? Então, Uhum, quando eu falo, né, poxa, mas você não falou ontem que tu queria fazer dieta? Mas tu vai falar, vai comer isso de novo, né? uhum, Mas ó, tu não falou que tu precisa emagrecer, né? Poxa, essa roupa tá linda, mas se eu emagrecesse um pouquinho ia ficar melhor, né? uhum. A gente tá falando da autoimagem, da autoestima da pessoa mesmo, né? E aí, por mais que a gente fale num tom amoroso, num tom carinhoso, ainda assim vai machucar, né? Uhum. Porque existe uma autoestima aí por trás, né? Um amor próprio sendo ferido, né? E então eu percebo muito que quando eu vou auxiliando aí a rede de apoio dos pacientes, né, para tratar esse assunto de uma forma mais voltada para a saúde, né, e a saúde geral da família, né, convidar para fazer algo junto, convidar para comer de uma forma diferente, né, colocando em pauta a saúde e o bem-estar da família, geralmente os pacientes aceitam de uma forma muito melhor e conseguem fazer isso com muito mais frequência e tornar isso hábito realmente, Com né? certeza, até Porque aí porque ele não se assim, sente julgado. mistura um pouco os valores, eu acho, da família também, né? Algumas famílias eu acho que valorizam muito só a parte assim do. Tem a ideia assim que família é para falar as verdades. Mas assim, fala as verdades, mas está disposto a bancar as atitudes junto com o paciente, né? E isso também é bem parecido com os pacientes dependentes químicos, assim, né? De cigarro, álcool, outras drogas, porque é fácil a família apontar onde aquele paciente está errando, até porque os erros são óbvios, né? São claros, digamos assim, para todo mundo que não está passando por aquilo. Mas é difícil a família pegar junto, né? Eu vou contigo em todas as Exato. consultas, eu vou contigo nas reuniões eu vou contigo. Então, assim, requer também um empenho da família, e a família às vezes não quer fazer isso, porque se frustra também. Ele recaiu de novo. Ele estava indo bem, aí foi Uhum. lá, comeu tudo de novo. Aí passou um fim de semana que, né, deu tudo errado. Então, tem essa questão dos valores, assim, quanto a gente está disposto a passar por isso junto com o paciente, né? Verdade. Eu costumo dizer que não é falar a verdade, é a forma como a gente faz isso, né? Sim. Porque quando a gente está colocando o outro em julgamento, na verdade, a gente não está ajudando, né? O que a gente está fazendo é levantando um muro com essa pessoa, né? E dificultando a nossa relação com ela, porque aí, se eu estou sendo atacado, eu vou me defender, né? Então eu vou criar argumento, eu vou criar desculpa, eu vou dar motivo, eu vou começar a brigar, eu vou falar mais alto. E aí o que era para ser um toque Uhum. virou uma discussão na mesa de jantar, né? Uhum. E às vezes as atitudes também elas falam mais do que exatamente a cobrança. Então, por exemplo, né, o caso da Havana, eu acho que era o nome dela, que colocou ali sobre o marido. Então, às vezes, ao invés de ficar batendo na tecla, né, poxa, você não tá fazendo, poxa, de novo, né, talvez de fazer uma estratégia diferente, né? Eu comprei as frutas estão na fruteira. Já descasquei, né? Tem Uhum. determinada fruta tá na geladeira, já tá descascadinha, pronta para comer. Nossa, tá uma delícia. Às vezes vai ter um resultado mais interessante do que falar, comprei um monte de coisa saudável e você foi e se entupiu de bolacha, né? Porque daí Uhum. é o jeito realmente de vender a ideia, digamos assim, né? Exatamente. Se a gente vai mudando os hábitos de casa aos pouquinhos, né? Introduzindo isso de uma forma mais natural, é mais fácil me adaptar, né? Uhum. Aqui Do que a Lu simplesmente. colocou, eu tenho uma dúvida em relação à comunicação ou falta dela, mas eu não entendi muito bem qual que é a dúvida. Se quiser colocar aí, Lu. É complicado, é difícil, né? Difícil para o paciente, difícil para a família. E acho que não é uma doença simples, por isso que realmente a abordagem multidisciplinar ela é a mais indicada, né? E é a que mais dá resultado. Com certeza. E no nosso país, o que eu acho que é difícil também é que as pessoas não conseguem tudo gratuito. E a parte econômica pesa bastante, né? Então, não que seja desculpa, porque eu acho que quem quer muito se organiza de outra forma para fazer, né? Mas, Tudo assim, na vida acaba é atrapalhando que as prioridade, pessoas. né? Isso, definir as prioridades. Se é uma prioridade, realmente tem que destinar aí um investimento para esse assunto, né? Mas eu vejo que as pessoas Sim. fazem uma coisa ou outra, né? Ou elas estão pagando a nutricionista, ou elas estão pagando a academia.
Quando na realidade, cuidar da alimentação sem o exercício adequado não vai dar certo, né? E aí é onde parece que falha mais e isso também desanima, né? Ah, já tentei várias vezes, mas a gente vai ouvir sobre as tentativas, nunca foi com as coisas ao mesmo tempo, motivada para tudo, né? Era uma coisa ou outra. E aí acaba tendo resultados ruins e se desanima, né? A mesma parte da psicologia, né? Ah, fez a Nutri e a academia, Exato. mas estava tendo crise de ansiedade todo dia, comendo 3 barras de chocolate para aliviar a crise de ansiedade. E aí não resolve, daí, né? Gastou com a academia, gastou e se sentiu frustrado de não conseguir de novo, né? Com certeza. Que Então, mais, Bruna? Queres realmente, comentar aí? uma coisa que eu vejo que é muito comum, né, é as pessoas partirem para dieta restritiva mesmo, né? Ah, não vou passar um mês aí na low carb, né? Ou fazendo o tal do jejum intermitente, né? É, claro, né? Quando feito com acompanhamento de forma adequada, se tem bons resultados, né? Mas eu sempre falo da importância desse jejum ser acompanhado realmente, né? Até pelos níveis de ansiedade que isso pode gerar, né? A gente sabe, né, André, quando a gente não consegue ter uma rotina, quando o nosso corpo biológico ele não acompanha uma rotina, seja de sono, seja de alimentação, né, a gente está sempre em estado de alerta, né? E o Uhum, estado de alerta ele tende a elevar os nossos níveis de ansiedade, né? Então, se uhum, eu estou sempre com hora desregulada para comer, né? Estou sempre comendo qualquer coisa, né? Quando dá tempo de comer. O que eu estou fazendo é manter o meu corpo sempre em nível de alerta. E aí, se eu estou sempre em nível de alerta, eu estou sempre ansioso, né? E a uhum. ansiedade eu desconto em geral na comida, né? Então, quanto mais ansiedade eu tô, mais propício a comer eu vou ficar, né? Com certeza, essa questão da recompensa, né? O circuito de recompensa cerebral, então, tem muito a ver com isso, assim, tem até algumas regiões do cérebro, né? A ínsula e algumas outras que são relacionadas pela coordenação das emoções, o controle das emoções, que mostram muito isso, assim, né? O quanto as pessoas acabam voltando para aquilo que elas já conhecem e que traz um conforto, né? Se a gente parar para pensar na Uhum, questão ali que a gente falou antes do conforto da alimentação, da parte de significado da comida para cada um, né? Tem muito isso. Então, se fala, alguns artigos falam em comfort food, né? Seria a comida que exato. lembra, uma comida ligada a uma memória afetiva. Então, acho que todos nós temos alguma comida que lembra um momento feliz, né? Ah, sei lá, cheirinho de batatinha cozinhando é o cheiro da casa da minha avó, né? O ai, quando tem bolinho fresco de tal coisa, é o bolinho que eu comia, né? Minha mãe fazia quando eu era pequena, enfim, coisas desse sentido, assim. Só que na realidade, isso é Uhum. como começa o hábito de comer essas coisas, né? Depois, para perdurar isso, é porque realmente a pessoa aprendeu que a comida alivia rapidamente algumas angústias. E aí ela não vai se ver de verdade com essas angústias, né? Que angústias são essas? Então, assim, a parte nutritiva, a alimentação, na parte psicanalítica, quando a gente estuda, tem muito a ver com a figura materna, né? Que desamparo é esse que eu preciso estar o tempo todo comendo alguma coisa para me aliviar, né? Então, assim, talvez revisitar a minha história aí, os meus desamparos, possa mudar um pouco o significado que eu estou dando à comida, né? Uhum. Que, aliás, é uma das dicas, né, para a gente não só prevenir, mas também começar a manter o controle, né? É a gente avaliar de onde vem essa vontade de comer, né? Porque Uhum, a compulsão, ela é o comer exagerado, mesmo quando eu não tenho vontade, mesmo quando eu estou saciado, né? Ou não tenho a uhum. necessidade física da comida. Então, se eu estou comendo, sendo que eu não estou com fome, será que não está na hora de eu parar e pensar de onde vem essa vontade de comer? Começar a observar, né? O que eu estou pensando? Que emoções eu estou sentindo nesse momento, né? Será que eu Uhum. estou preocupada com a conta que eu tenho para pagar, né? Será que eu estou A- preocupada com a briga que eu tive agora em casa, né? Até porque várias vezes é interessante quando a gente faz recordatório alimentar, né? Hoje em dia eu faço pouco, mas na época que eu atendia em medicina de família fazia mais. Perguntava às vezes ao paciente, nas últimas 24 horas, o que que você comeu? E aí ele ia narrando, né? E aí, às vezes eu perguntava, esse horário que você comeu tal coisa, você estava morrendo de fome? Não. Aí quando você comeu tal coisa, que você estava com muita fome esse horário?
Não. Então, assim, como as pessoas, por estarem sempre no celular, ou sempre vendo TV, ou dirigindo, como elas se desconectam, de si, né? E aí começam a ter comportamentos que, na realidade, não são para saciar um desejo ou uma necessidade do organismo. O organismo sinaliza com a fome quando ele precisa comer. Então, como as pessoas estão usando para outras coisas, né? E aí é engraçado que os pacientes param para pensar e se surpreendem, né? Ai, mesmo, não estavam com muita fome. Então é interessante isso, assim, né? A Vana continuou falando ali, acho, né, Vana, me parece, pelo que você está comentando, que ele chegou talvez nesse ponto aí, limite, que ele já tem muitas dores ou muito desconforto por estar acima do peso, e aí ele não consegue tomar uma primeira iniciativa, né? Acho que seria interessante conversar sobre isso, procurar, né, ou um psicólogo, ou procurar um médico mesmo. Muitas vezes o paciente que está nessa situação limite, assim, se ele faz um tratamento como, por exemplo, isso pensando que ele não tenha outras doenças, né? O balão intragástrico, ele acaba tendo uma perda, às vezes, grande de peso, sem se submeter a uma cirurgia. E aí talvez ele consiga virar a chave, mas assim, sem acompanhamento psicológico, aí vai botar o balão e tirar o balão e aí não vai adiantar nada, né? Então, independente de ser o balão ou ser a cirurgia, acho que precisa sim mudar a chavinha, né? Ele entender que, opa, né, eu tô fazendo isso para mim, mas isso aqui não tá me levando para um lugar bom, né? Tem isso. E É, claro, né, Vânia, tô vendo que você tá na live, mas ele não está, né? Então, assim, ele tem também que buscar por ele, né? Às vezes a família tá mais angustiada do que o próprio paciente. E aí, claro, cada um tem o seu tempo. Tomara que ele não demore tempo demais e que ele não esteja doente demais quando ele buscar ajuda, né? E eu acho que isso é uma coisa também interessante de você poder falar, né? Olha, eu me preocupo porque não quero ver você sofrer. É uma maneira também, acho mais delicada de falar que tem um tempo, né? Que ele precisa parar para pensar sobre isso, né? é verdade. Que A forma mais, como Bruna? colocar isso, né? Colocar isso de uma maneira mais suave possível, porque o buscar realmente, o interesse realmente tem que partir do paciente, né? Porque a diferença no processo dele, quem vai fazer é ele, né? Se o paciente não está interessado em mudar a forma como ele se comporta, né? Mudar alguns comportamentos para daí ter um resultado, não vai adiantar absolutamente nada o interesse da família, né? A tentativa da família, né? De fazer algo diferente por ele, né? Ele Eu precisa acho que nesse realmente sentido, perceber. uma conversa franca, né, Bruna? Olha, né, o que está acontecendo? Você quer e não está conseguindo sozinho, eu vou te ajudar. Ou você não quer? Porque senão realmente também a gente fica ali dando murro, né, em ponta de faca e aquilo não sai, não tem um desfecho como a gente gostaria, né? É Exato. bem legal, esse assunto rende, né? Nossa, dava para ficar falando aqui por um tempão. Gente, mais dúvidas? Alguém queira comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu até me lembrei também que tem associação, né, obesidade com outras doenças psiquiátricas, né? Então, ansiedade, depressão. Eu recebi uma pergunta também essa semana na caixinha ali, se a depressão diminuiria o metabolismo e por isso daria ganho de peso. Não tem isso em evidência científica, né? Mas o que mostra muito é essa parte comportamental. A pessoa em depressão, ela tem menos disposição. E se ela tem menos Uhum. disposição, ela faz menos exercício, ela adere menos ao tratamento. Então, se ela teria que tomar um remédio ou teria que ir no psicólogo, ela acaba não fazendo direito porque ela não está com motivação para isso. E aí, claro, o resultado com relação à perda de peso acaba sendo pior também, né? Então, como é importante tratar Uhum. outras doenças se elas estão presentes também, né? Senão vai ficar fazendo Em tratamento geral, para as emagrecer e não vai ter resultado, né? Sim, em geral as pessoas elas fazem bastante associação da depressão com a perda de peso, né? Pela falta de apetite, né? Mas na verdade, muitas vezes a depressão ela é em decorrência, né, da obesidade, né? A Sim. pessoa não tem depressão, ela passou a ter a partir do momento que ela se viu acima do peso sem saber o que fazer com isso, né? Beleza. E Ou como fazer, E a né? comorbidade, né? O paciente que tem depressão e é obeso, independente do que veio primeiro, é bem comum.
Então, como é importante, né? Aliás, sobre isso, eu faço um comentário também, que é um grande tabu, assim. As pessoas acham que todos os medicamentos para tratar depressão, ansiedade, eles engordam. Isso não é verdade, tá? Então, sim, Não. tem alguns que dão muito ganho de peso, e aí precisa ser conversado isso com o médico, o psiquiatra, né? Então, eu tenho por hábito sempre questionar o paciente, né? Tá conseguindo comer bem? Tá comendo mais? Tá comendo a menos? Por quê? Justamente para poder escolher um medicamento que se encaixe no perfil daquele paciente. Paciente que perde muito peso quando está deprimido, um remédio que dê um pouquinho de ganho de peso ou de mais apetite é até bom para ele se manter bem, porque o paciente que emagrece muito, ele também se sente mal, né? Porque as pessoas começam a dizer que ele está doente e tudo mais. Mas converse com o seu médico, né? Existem possibilidades e outros medicamentos que não dão ganho de peso e que podem ser utilizados com sucesso para as duas coisas, na realidade, né? Tanto para obesidade quanto para depressão, né? Isso é uma pergunta que vem até bem recorrente no consultório mesmo, né? Ah, eu comecei a ganhar peso depois que eu comecei a tomar medicação, né? Tem a ver, né? Então, e E às aí vezes vem o toda essa paciente fala, e E às muitas vezes o vezes na paciente sessão atribuiu a seguinte já. isso, né? Porque, como Exatamente, aconteceu na mesma fase, os sintomas deprimidos e o início do tratamento, ele acha que é do remédio, mas na realidade é da doença, né? Então, são coisas realmente exato. para tirar a dúvida com o profissional que está atendendo, né? E aí, geralmente, quando a gente Bruna, faz a psicoeducação, né, a pessoa vem na próxima, na outra sessão já com uma mente um pouco diferente, cuidando um pouco mais, né? E aí ela percebe, não, realmente não tinha a ver com a medicação. uhum. E até assim, para a Vana, que estava fazendo algumas perguntas ali, né? É interessante, eu acho, o apoio psicológico, porque acaba sendo muito mais tranquilo para o paciente ouvir de um profissional algumas coisas do que de um familiar. O impacto é diferente, né? Sabe aquela coisa de filho adolescente que você fala não teve valor nenhum. Aí vem um estranho na rua e Tem que fala, ouvir de fora. ai, nossa, descobriu a pólvora, né? Então, Sim, às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Às vezes o paciente ouvindo de um profissional já tem um peso diferente e fica de uma maneira mais imparcial também. Ele sabe, né? Ele não vai ficar de cisma, achando que você está cismando com ele com aquele assunto, porque ele sabe que ele está ali para um trabalho, né? Para uma relação profissional mesmo, sim, né? é Bruna, verdade. adorei. Obrigada, né, pela tua presença, por ter aceitado o convite. Acho que vamos finalizar, né? Senão daqui a pouco o Instagram fecha a gente, se passa do horário. Vamos, Mas vamos marcar mais vezes, tá? Outros temas, vamos pensar aí. claro, A Bruna claro. tem bastante experiência, né? Quem entrou aí para ver a live, ela tem bastante experiência em consultório com os pacientes pré e pós-bariátrica, então acho que ela pode ajudar bastante, independente de você estar buscando cirurgia agora ou não, né? E claro, para aqueles que não são daqui, ó, eu tô falando da Bruna porque é quem tá comigo hoje, mas na realidade busquem algum profissional de confiança, alguém que vocês tenham tido uma boa indicação, né? Que eu acho que acaba sempre sendo válido, né? No acompanhamento é imprescindível que tenha um vínculo, né? Se a pessoa que está ali não se identificar com o profissional que está atendendo ela, né, o sucesso ele não acontece, né? Tem que ter uma Uhum. parceria, uma dose bem grande de parceria. Com certeza. Bruna, então, obrigada. Uma boa semana para você. Pessoal que está assistindo, valeu. Beijo, até. Boa Obrigada, semana. Andréa. Foi um Até mais. prazer. Boa semana. Beijo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Boa noite.